Pai do Senhor, irmãos, tudo bem? Estamos enfrentando essa dificuldade aí que todos sabemos, essa pandemia de coronavírus que está afetando todo mundo, né? E chegou até nós, mas não é motivo algum para nós nos preocuparmos e devemos apenas tomar as nossas precauções, como no nosso caso, sabiamente, nós devemos nos recolher às nossas casas, e a escola dominical atenta à necessidade de não ficarmos sem contato com a palavra, sem contato com o estudo bíblico, e considerando as facilidades da tecnologia, nós vamos trabalhando e vamos fazendo o possível para que a gente possa compartilhar com os irmãos o ensino da palavra. Então há apenas uma mudança de ambiente, né? Os irmãos aí nas suas casas, eu aqui no meu escritório, e a gente vai conseguindo suprir essa necessidade. Então esse vídeo eu estou gravando hoje, sexta-feira, e os irmãos terão disponibilizados aí pela escola dominical, não é? Não sei como serão os próximos vídeos, mas independentemente de como a gente possa operacionalizar isso, se os irmãos tiverem alguma dúvida, pode me mandar essa dúvida pelo grupo e nós vamos responder para os irmãos as dúvidas e os comentários também, assim como a gente costuma fazer na igreja, a gente pode fazer também por meio da tecnologia, né? Foi formado um grupo da nossa sala, então nós podemos compartilhar aí qualquer dúvida que os irmãos tiverem, qualquer comentário que os irmãos tiverem, fiquem à vontade para colocar suas dúvidas e a gente vai respondendo, a gente vai comentando e nós vamos trabalhando dessa forma até que esta onda, esta pandemia passe. Nós cremos em Deus que isso será breve e logo nós vamos poder nos reunir novamente. Ok, meus queridos? Então vamos lá. Só para a gente retomar, não é? Nós estamos falando sobre os 10 mandamentos, não é? Os princípios que estão por trás dos 10 mandamentos. Então, na primeira aula, recapitulando, né? Nós vimos a história da igreja, nós acompanhamos a história do povo de Israel até chegar na lei, não é? Lembrando que a lei de Deus, a lei mosaica, a lei do Senhor, ela é uma exigência de Deus, de um Deus santo, para a conduta do seu povo. Então é a lei moral de Deus, não é? Então nós vimos aquela trajetória histórica até nós chegarmos na lei, no recebimento dos 10 mandamentos, né? Do decálogo, ou das 10 palavras recebidas por Moisés. Então nós vimos isso, discutimos alguma coisa a respeito se a lei é vigente para nós hoje, nós já discutimos isso, não é? O Beto fez uma retomada dessas questões históricas naquele dia em que nós tivemos convenção e eu não pude estar presente, não é? E na semana passada nós vimos o primeiro mandamento, né? Então o primeiro mandamento nós já estudamos. Vimos que o primeiro mandamento tem aquele valor por trás daquela ordem, daquele mandamento do Senhor, que é a exclusividade de Deus, não é? Muito bem, nós chegamos então ao segundo mandamento. O segundo mandamento também tem um princípio por trás dele, não é? Então esta ordem que a gente recebe no segundo mandamento, há também um princípio por trás dele, né? Então vamos ler aqui o segundo mandamento. Eu peço que você mantenha a sua Bíblia aberta, nós vamos fazer algumas leituras e a gente vai aprendendo e trabalhando desta forma, ok? Então Êxodo capítulo 20, no verso 4, nós temos o segundo mandamento, ok? Olha lá: não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem esculpida, nada que se assemelhe ao que existe lá em cima nos céus, ou embaixo da terra, ou mesmo nas águas que estão debaixo da terra.
Não se prostrarás diante desses deuses e não os servirás, porquanto eu, o Senhor teu Deus, sou um Deus ciumento, que puno a iniquidade dos pais sobre os filhos até a terceira e quarta geração dos que me odeiam. E o verso 6, mas que também ajo com amor até a 1000ª geração para aqueles que amam e guardam os meus mandamentos. Muito bem. O segundo mandamento, irmãos, ele vai na linha do primeiro mandamento. O primeiro mandamento que tem como princípio a exclusividade de Deus. O segundo, que atinge diretamente a idolatria, como os irmãos se recordam que nós vimos na aula. O segundo mandamento vai nessa mesma direção. Ele também atinge diretamente a idolatria. Porém, o princípio que está por trás deste mandamento de não fazer, não construir ídolos, também atinge diretamente a idolatria, mas o princípio que está por trás desse é a incomparabilidade de Deus, ou seja, que Deus é incomparável. Ele não pode ser comparado com qualquer outro Deus. Não é? Lembrando que na época da história de Israel, os povos eram idólatras, eram politeístas, né? Então tinham muitos deuses. E o povo de Israel, não é? Era um povo monoteísta, ou seja, tinha um Deus, o Deus vivo, o Senhor, Javé, Jeová, não é? E Deus seguia, e Deus exigia do seu povo que, sendo ele o Deus verdadeiro, o Deus do povo de Israel, não fosse possível qualquer tipo de adoração do povo de Israel a qualquer Deus, não é? E ele é um Deus que não pode ser materializado. Nós vamos ver isso aqui no decorrer no nosso bate-papo. Muito bem. Então, Deus exige, lembre-se que é uma lei moral, Deus exige do seu povo que eles se abstenham de construir qualquer imagem de ídolos. Muito bem. O que é uma imagem? O que é uma imagem? Uma imagem é uma representação material de algo, de um animal, de um ser humano ou de uma figura mista, né? Ou seja, parte humana, parte de animal, que era muito comum nos povos da antiguidade, inclusive no Egito, né? Que foi onde Israel recebeu, o povo hebreu, né? Recebeu ali a libertação, quando Deus libertou o povo de Israel do Egito. No Egito mesmo havia muito essas figuras, essa materialização de ídolos de formas místicas, não é? Muito bem. E essas imagens, essas representações materiais, elas são realizadas com a finalidade de adoração, né? Aí que está o ponto central, não é uma mera construção, uma mera representação material. É uma representação material com a finalidade de culto, com a finalidade de adoração. É neste ponto que o segundo mandamento foca, não é? Então veja só, esse mandamento, como eu já disse anteriormente, atinge diretamente a idolatria, não é? Veja, a gente já começa por um ponto importante. O Deus de Israel, diferentemente dos deuses das nações daquela época, ele não era representado por qualquer imagem. Um ponto bastante interessante é que o Deus de Israel não pode ser representado por imagem, por qualquer forma material, principalmente pelo seguinte: qualquer tipo de representação material de Deus
é uma ofensa à sua própria natureza. É uma ofensa à própria natureza de Deus. Olha só que coisa interessante. Deus, a teologia nos ensina isso. Deus tem vários atributos, ou seja, são características a respeito dele que nos foram reveladas. Então, nosso Deus é um Deus eterno. Como representar materialmente um Deus que é eterno? É impossível. O Deus de Israel, o Deus verdadeiro, o Deus único, aquele que se manifestou lá no Monte Horebe, daquela forma extraordinária como nós vimos, manifestou-se a Moisés, e o povo que estava ali viu Deus manifestando-se no monte. É um Deus eterno. Como representar isso? Não tem como. Como representar materialmente através de uma imagem, seja humana, seja de animal, seja mística? Como representar um Deus santo? Como representar de forma material um Deus onipotente? Como representar materialmente um Deus onipresente? Tenta imaginar, Deus está presente em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele é onipresente. Como você vai representar em imagem um Deus desse? Não é? Então, é uma verdadeira ofensa à própria natureza de Deus. Então, Deus exige já de início, no segundo mandamento. Lembre-se que é um mandamento também negativo, ou seja, não farás imagem de escultura. Não é? Muito bem. A finalidade desse mandamento, irmãos, é evitar. Olha só, isso aqui é importantíssimo. A finalidade desse mandamento é evitar que o culto ou a adoração a Deus seja profanado por ritos supersticiosos. Ou seja, Deus exige que que a adoração a Ele seja uma adoração pura, uma adoração verdadeira. E que, para que essa adoração a um Deus eterno, que tem a sua habitação celestial, ele não pode ser, essa adoração a Ele não pode ser misturada ou profanada, maculada por ritos supersticiosos que eram comuns na adoração daqueles deuses daquelas nações da época do povo de Israel. Né? E é interessante, um escritor, o Hans Heifler, que é autor de um livro que fala sobre os 10 mandamentos, muito interessante. Eu vou até mostrar para os irmãos aqui o livro dele, e fica aqui uma recomendação muito interessante para que você, quem tiver interesse, possa comprar e estudar os 10 mandamentos. Chama-se A Ética dos 10 Mandamentos. Né? Muito bem, ele faz uma comparação muito interessante e que exemplifica isso que eu acabei de dizer. A incomparabilidade de Deus com qualquer tipo de imagem, de representação material. Veja só, uma imagem religiosa, ela é visível, obviamente, não é? Você vê aquela imagem, seja de um Deus qualquer, você vê, você pode tocar. O Deus verdadeiro, Deus de Israel, Deus revelado na Bíblia, revelado na palavra, ele é um Deus invisível. Ninguém viu a Deus, né? Ninguém pode ver a Deus, não é? Muito bem, um Deus representado de forma material, ele é mutável, ou seja, ele pode mudar, tanto que ele é construído, e quem construiu aquela imagem pode alterar. Não é? O nosso Deus é um Deus imutável, imutável. Lembre-se que diz a Bíblia, lá em Tiago, se eu não estou enganado, Deus, ele não existe em Deus qualquer sombra, qualquer indício de mudança, de alteração, porque ele é imutável. Né? É destrutiva. A imagem
o Deus representado numa imagem, ele é destrutível. Você pode quebrar essa imagem, né? O nosso Deus, ele é indestrutível, né? Nem o inimigo, nem Satanás pode, nenhum exército pode contra o nosso Deus. Ele é um Deus indestrutível, né? O Deus representado numa imagem, ele é comparável. Você pode comparar com ele com qualquer outra coisa. Você pode comparar o tamanho, você pode comparar a cor, você pode comparar até a beleza, não é? Mas o nosso Deus, ele é um Deus incomparável, né? Veja a dimensão, a dimensão do caráter, da natureza de Deus, né? A gente acaba percebendo como Deus é grandioso, né? Isso me faz lembrar um escritor que eu gosto bastante, chamado Tozer, A.W. Tozer. Ele fala sobre os atributos de Deus, e então ele fala sobre a santidade de Deus, a eternidade de Deus e etc. E o primeiro capítulo desse livro, antes de entrar em cada uma das características dos atributos de Deus, ele escreve um capítulo inicial muito interessante, que eu gosto muito. Ele já começa assim: olha, primeiro ponto para você compreender o nosso Deus, o Deus de Israel, o Deus da Bíblia, o Deus dos cristãos. Primeiro ponto, ele é incompreensível. Olha que curioso. Como pode um Deus incompreensível ser representado numa imagem? Dá para entender essa incompatibilidade? É impossível, não é? Um Deus que pode ser representado numa imagem, ele é comparável, ele é material. O nosso Deus é imaterial, ou seja, o nosso Deus é espírito, lembra lá de João, né? O Deus que é representado numa imagem, ele é incomunicável, não é? Não tem boca, desculpa, diz a Bíblia, né, que tem boca, mas não fala, tem olhos, mas não veem, tem ouvidos, mas não escutam, não é? O nosso Deus não, ele é comunicável, tanto é assim que a oração significa o quê? A comunicação com Deus. Né? Então todos aqueles que adoram Deus representado materialmente, adoram um Deus incomunicável. Ao contrário, o nosso Deus é um Deus comunicável. Quando você ora, quando você se dirige a Deus através da oração, através da adoração, ele comunica-se com você. Isso é maravilhoso, não é? O Deus que é representado numa imagem, obviamente que ele é inanimado. Você não vê uma imagem andando por aí e nem conversando com ninguém. Ela é um ser inanimado, é uma matéria inanimada, né? O nosso Deus não, é um Deus vivo, o Deus vivo de Israel, não é? É interessante também, amados irmãos, veja, essa questão da idolatria, de transferir a adoração de um Deus vivo para um Deus representado materialmente, era uma questão muito séria no povo de Israel. A idolatria, como eu disse na aula da semana passada, era uma questão constante na história de Israel. Os profetas denunciavam a idolatria. O povo de Israel sempre acabava, em determinados momentos da sua história, decaindo para a idolatria. E na lei havia punições sérias e severas. A lei de Deus, a lei mosaica, trazia punições severas em relação à idolatria. Vamos ver um exemplo? Acompanhe na sua Bíblia aí, por favor, fique com a sua Bíblia aberta. Abra aí em Levítico capítulo 26, verso 1. Olha só o que diz lá. Levítico capítulo 26, verso 1. Olha só. Portanto, não construireis ídolos, não levantareis imagem, olha lá, nem erguereis
colunas ou pedras com imagens gravadas para adorar. Pois eu sou Javé ou Jeová, o vosso Deus. Aqui há já há uma proibição. Há uma proibição de não haver, de que o povo não enveredasse pelo caminho de transformar a divindade, transformar o Deus que foi revelado numa representação material, ou seja, em imagem. Né? Eu acabei de dizer que a história do povo de Israel é marcada por momentos de idolatria, né? Em que o povo, lembra de uma curiosidade que nós comentamos na semana passada, o povo de Israel aprendeu a partir ali, era um povo monoteísta, e a própria lei de Moisés, a própria manifestação de Deus ao povo de Israel, eles aprenderam a adorar um Deus único, e eles decaíram para a idolatria. Não era um povo idólatra que ascendeu, ou seja, que passou a ser, a manifestar uma adoração pura. Não, eles aprenderam a adorar um Deus único e decaíam para a idolatria. Né? A história de Israel é repleta disso. O povo, ou em certas ocasiões, estão adorando a Deus, ao Deus vivo, ao Deus verdadeiro. Em determinado momento da história, eles caem. Eles declinam para a idolatria. E muitos reis enveredaram por esse caminho. O povo de Israel teve vários reis na época do reinado. Então nós estamos numa época bem para frente de Moisés. Né? Os reis, o povo de Israel teve reis chamados de reis maus, e além de governarem de forma que desagradavam a Deus, eles abriram a nação, abriram digamos assim, as portas do reinado de Israel para a idolatria, né? Ou seja por conchavos políticos, ou seja até mesmo pela própria incredulidade desses reis. Então olha só quantos reis maus que enveredaram para a idolatria, permitiram que ídolos fossem adorados no seio de Israel. Veja só, o Deus que libertou o povo, o Deus vivo, o Deus verdadeiro, libertou o povo do cativeiro do Egito, conduziu o povo para a terra prometida. Aí entram os reis, começam a governar a nação. Aí Israel já é um estado, né? Os reis começam a governar e aprenderam, e toda a sua história, desde lá dos patriarcas, adorando o Deus único. Aí quando assumem os reis, começam uma série desses reis permitindo a idolatria no seio de Israel. Imagine a ofensa diante de Deus, imagine o pecado diante de Deus que esses reis praticaram. Então vamos ver aqui, por exemplo, os reis que apoiavam a idolatria no seio de Israel. Olha só que coisa. Então eu vou listar aqui para os irmãos. Jeroboão, está lá em 1 Reis, capítulo 12 por ali, capítulo 12 e 13. Roboão, 1 Reis, capítulo 14. O rei Zinri, 1 Reis, capítulo 16. Sabia que Israel teve um rei chamado Zinri? O rei Onri, 1 Reis, capítulo 16. O rei Acabe, esse é mais famoso, 1 Reis, capítulo 16. O rei Acasias, 1 Reis, capítulo 22. O rei Jorão, 2 Reis, capítulo 3. O rei Jeú, 2 Reis, capítulo 10. O rei Jeoacás, 2 Reis, capítulo 13. O rei Jeoás, 2 Reis, capítulo 13. O rei Peca, 2 Reis, capítulo 15. O rei Acás, 2 Reis, capítulo 16. O rei Oséias, não é o profeta, é o rei Oséias,
segundo Reis capítulo 17, o rei Manassés, segundo Reis capítulo 21, o rei Amon, segundo Reis capítulo 21. Esses foram os reis maus. Então, no período de reinado desses reis, o povo de Israel esteve envolto com a idolatria, em flagrante, perceba isso, em flagrante desobediência ao segundo mandamento, e também ao primeiro, obviamente, né? Nós tivemos uns outros reis, são chamados de reis bons também, né? Alguns deles andaram nos caminhos do Senhor, conduziram o povo de Israel nos caminhos do Senhor, só que foram tolerantes com a idolatria. Eles não extirparam a idolatria do seio de Israel, mas eles toleraram a idolatria. Então esses reis foram o rei Asa, 1 Reis capítulo 15, o rei Josafá, 1 Reis capítulo 22, o rei Joás, 2 Reis capítulo 12, o rei Amazias, 2 Reis capítulo 14, o rei Azarias, 2 Reis capítulo 15, e o rei Jotão, 2 Reis capítulo 15. Esses dois reis, esses dois não, 1, 2, 3, 4, 5, 6, esses 6 reis, eles foram bons reis, andaram no caminho do Senhor, contudo, eles toleraram a idolatria no seio de Israel. Agora nós tivemos 2 reis que marcaram, inclusive, o reinado deles, foi marcado por 2 grandes avivamentos que ocorreram em Israel. E é um detalhe interessante, esses avivamentos que aconteceram no reinado desses 2 reis, eles aconteceram, e a marca bastante evidente na história de Israel é que foi extirpada a idolatria no reinado de Israel. Não havia idolatria nesse período, e houve um reavivamento espiritual no povo de Israel, que foi no reinado do rei Ezequias, 2 Reis capítulo 18, e também no reinado do rei Josias, em 2 Reis capítulo 22. Veja, o avivamento que aconteceu, um avivamento espiritual no seio de Israel, no povo de Israel, aconteceu acompanhado da extirpação da idolatria, não é? Do povo de Israel. Porque é impossível agradar a Deus onde há idolatria, não é? Muito bem, nós vimos aqui no Antigo Testamento, não é? E o Antigo Testamento, ele é muito marcante, essa questão da idolatria envolvendo a adoração a deuses, a adoração a imagens, como nós comentamos na aula anterior. E no Novo Testamento, assim como nós vimos também em relação ao primeiro mandamento, no Novo Testamento a idolatria também é bastante reprimida. Não é aceita a idolatria. Inclusive o conceito de idolatria no Antigo Testamento, ele é ampliado. Quem esteve na aula anterior vai se lembrar do que nós comentamos isso. E no Novo Testamento há um detalhe muito interessante, um fato, melhor dizendo, bastante interessante, que está em Atos, no capítulo 14, versos 11 a 18. Acompanhe na sua Bíblia, por gentileza. Olha só, um fato que aconteceu com Paulo e Barnabé. Acompanhe na sua Bíblia aí. Atos capítulo 14, verso 11 ao verso 18. Diante do que Paulo, numa cidade,
Isso daqui aconteceu numa cidade chamada Listra, né? Então veja só, diante do que Paulo realizara, a multidão começou a gritar. Olha só que interessante. Os deuses desceram até nós. Eles estão se referindo a Paulo e Barnabé. Os deuses desceram até nós em forma de seres humanos. E assim, a Barnabé deram o nome de Zeus, e a Paulo chamaram Hermes, pois era ele quem falava com poder. O sacerdote de Zeus, cujo templo fora construído na entrada da cidade, trouxe bois e coroas de flores à porta da cidade, porque ele e a população desejavam oferecer-lhes sacrifícios. Quando os apóstolos Barnabé e Paulo ouviram isso, olha só a indignação deles. Rasgaram as suas roupas e correram para o meio da multidão exclamando: Homens, por que fazer isto? Pois nós também somos humanos de maneira semelhante à vossa. E vos temos anunciado o Evangelho, para que vos afasteis dessas práticas inúteis e vos convertais ao Deus vivo, que fez o céu e a terra, o mar e tudo que neles existe. Em tempos passados ele permitiu que todas as nações andassem segundo seus próprios caminhos. No entanto, Deus não ficou sem dar testemunho sobre a sua própria pessoa, pois demonstrou sua... É incompatível com a fé cristã adoração a uma imagem, porque o nosso Deus é um Deus que é espírito, e que ele deve ser adorado em espírito e em verdade. Agora, para a gente finalizar, por que, surge a pergunta, por que o homem faz imagens? Por quê? Por que que você vê as pessoas reclinando-se, ajoelhando-se diante de uma imagem? Qual seria essa razão? É uma resposta difícil de responder. O escritor, o teólogo Hans Heifler, que eu citei agora há pouco, ele tenta dar uma resposta que é interessante a gente refletir. Que talvez o homem busca numa imagem uma certa segurança, não é? Ou seja, a pessoa só sente segurança, o ser humano só sente segurança naquilo que ele vê, né? Só que além disso, a imagem, além de ele poder ver, tocar, ele pode também manipular, não é? Então é uma questão, segundo o professor Hans, talvez seja uma questão psicológica, não é? Mas representar, adorar qualquer imagem é uma ofensa à natureza divina, eterna, gloriosa e santa do nosso Deus. Portanto, para a gente finalizar, para a gente fechar nossa aula de hoje, o segundo mandamento impede que o nosso Deus, que o objeto, que o alvo da nossa adoração possa ser representado por qualquer coisa material. Lembre-se, o Deus vivo, o Deus verdadeiro, o Deus da Bíblia, ele é espírito e importa que os que o adorem em espírito e em verdade.
Ok, meus irmãos? Deus abençoe vocês. Mandem as suas dúvidas, os seus comentários pelo grupo. E na semana que vem a gente parte para o terceiro mandamento. E eu espero que todos vocês participem da nossa aula. Ok? Deus abençoe, um forte abraço e até a próxima aula. Amém.